Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos o estudo da semana 4 do PET 3. Então, semana 4 do PET 3 é a nossa aula de hoje. Ela vai ser envolvendo circunferência. É o nosso último tema envolvendo aqui geometria analítica que nós vamos estudar. E o que é uma circunferência? Já vamos começar então com a definição, né? Circunferência, então, é o conjunto de pontos de um plano que estão em uma mesma distância r de um ponto fixo C, denominado centro. Então, nós temos aqui já dois conceitos importantes no caso da circunferência. Nós temos essa distância r, ela é na verdade chamada do raio, né? E a distância do ponto fixo C sendo denominado centro. Então, a própria definição aqui realmente já falou que o ponto C é o nosso centro. E aqui a gente tem algo para poder ilustrar um pouquinho mais o que seria então essa circunferência. De que forma que a gente pode falar? No caso de quando a gente fala de retas, a gente utiliza letras minúsculas, por exemplo, a letra R, a letra S, T, para representar que aquela é uma reta. No caso da circunferência, nós utilizamos uma letra grega, que é o lambda, que é o y de cabeça para baixo, de uma forma mais simples. Onde, nessa circunferência, nós temos os pontos do centro, que nesse caso aqui, olha, os pontos do centro, eles são o valor de A para X e B para Y. E nós também temos um ponto P qualquer, onde, nesse caso, esse exemplo aqui está demonstrando que esse ponto P ele possui as coordenadas x e y também, sejam elas quaisquer. E a partir disso, a partir daquela noção inicial de distância entre dois pontos, nós conseguimos gerar o quê? A fórmula da circunferência. Então, qualquer circunferência é gerada através de uma fórmula aqui, onde essa fórmula ela pode ser chamada de equação reduzida ou ainda equação geral. No caso da equação reduzida, é justamente quando ela é mais reduzida, ou seja, ela é menor do que a geral. A geral é sempre igual a zero, a reduzida ela vai ser igual ao raio ao quadrado, tá? Às vezes isso daqui já está lá no PET, tá? Eu só copiei e colei aqui para a gente poder tentar entender um pouquinho mais esses casos aqui. Eu não vou entrar em tantos detalhes dessa parte da equação reduzida e equação geral, não. Só uma observação que quando a gente pega a equação reduzida, vocês estão vendo que aqui, olha, tem um sinal de menos. Então, só tomar cuidado nos exercícios que quando o sinal aqui ele fica positivo, significa que esse valor A ou o valor B ele é negativo. E quando o sinal aqui ele permanece negativo, o nosso valor A ou o valor B ele é positivo. Então são sinais realmente opostos nesse caso aí. Entre a parte de multiplicação de sinal, talvez nos exemplos aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de entender esse ponto que eu estou querendo falar para vocês. Mas enfim, então nós temos essas duas equações aqui da circunferência. Vamos realmente passar para os nossos exemplos então, daqui a pouquinho. Agora a gente vai ver posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Isso também está lá no PET de vocês. E o que seria então a distância, né, essa posição relativa de um ponto e uma circunferência? Seria então o cálculo que a gente vai fazer, fazendo realmente uma comparação da distância em relação ao raio. Se a distância, no caso, entre esses pontos, tá? Entre um ponto qualquer que eu estou pegando ali e o centro da circunferência. Então, olha, sendo esse ponto, quando a gente pega esse ponto, vamos pegar uma cor diferente para dar um destaque. Esse verde aqui, olha. Quando eu pego um ponto qualquer e esse ponto qualquer está no meio da minha circunferência, está dentro da minha circunferência, eu posso falar que a distância entre esses pontos ela tem que ser menor do que o raio. O raio da circunferência é uma medida do centro até uma das bordas aqui, olha. Qualquer medida que eu pegar nesse caso aqui vai ser equivalente ao raio, tá? Então, nesse caso, olha, quando mais uma vez, a distância entre esses dois pontos, esse ponto P e o centro C,
é menor do que o raio, significa que esse ponto está dentro da circunferência. Quando a distância entre esses dois pontos, mais uma vez, entre a distância do ponto P e o centro da circunferência C, a gente tem a distância igual ao raio, significa o quê? Que esse ponto P, ele é justamente a mesma medida do raio. Então, significa que o ponto P, ele pertence à circunferência, porque ele está, então, é realmente em cima aqui da nossa circunferência. E ainda tem um terceiro caso, mais uma vez, quando a nossa distância, a distância entre o ponto P e o ponto C, que é o centro da circunferência, quando a gente tem essa distância sendo maior do que o raio, é porque, olha só, o nosso ponto P ele vai ficar do lado de fora da circunferência, ou seja, é um ponto exterior à nossa circunferência. Então, nós temos esses três casos aqui justamente para poder analisar e verificar essas distâncias, comparando elas ao raio. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos lá então, vamos agora sim pegar um exemplo para poder entender melhor isso daqui. Então nós temos o seguinte exemplo aqui, olha. Qual a posição relativa do ponto P? Então nós temos um ponto P qualquer, que nós já vimos ali que o ponto P é caracterizado pelos valores de x e de y, em relação à circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 4 também ao quadrado igual a 25. Vamos só voltar rapidinho aqui, olha, deixa eu só copiar a equação aqui reduzida da circunferência para a gente poder comparar com essa nossa equação aqui que o exercício deu, ó. Deixa eu chegar só essa fórmula aqui da distância entre dois pontos um pouquinho mais para baixo, colocar ela aqui de lado. Ó, o que a gente tem aqui então nesse caso, olha, vamos comparar essas duas equações aqui que eu coloquei, olha. Então, o que eu vou ter que determinar ali são os pontos do centro, né? Verificar qual que é o ponto, os dois pontos do centro. Lembrando que no caso os pontos do centro são as coordenadas A e B. E lembra lá do que eu falei dessa questão de sinal e tudo, que no exemplo a gente ia entender melhor? Então, se eu sei que a minha distância entre dois pontos, né, no caso da fórmula da circunferência, ela é negativa, e o exercício ele me deu um valor positivo, isso significa que a coordenada do meu centro ele tem que ser negativo. Por quê? Negativo com negativo não dá positivo? Então, nos dois casos aqui, olha, tanto os valores de A e B, eles vão ser positivos. Eles vão ser quem, então? Olha, o valor do A, ele vai ser 1, negativo, e o valor do B, ele vai ser 4, também negativo. Então, esse daqui é o valor do nosso centro. Ainda nós temos que descobrir quem? Nós temos que descobrir o raio. E olha só, aqui eu estou falando que o raio, a nossa igualdade, olha, o raio ao quadrado eu posso falar que ele é 25. Então, se o raio ao quadrado é 25, eu posso resolver isso daqui então e achar o valor do raio. Eu vou pegar essa potência e passar para o outro lado da minha igualdade. Nós teremos então raio é igual a raiz quadrada de 25. Então, o nosso raio, nesse caso, ele pode ser o valor mais ou menos 5. Só que, espera aí, a gente está falando do raio. O raio é uma medida, certo? Então, eu consigo medir algo que vale menos 5? Como que eu vou medir um raio que ele vai valer menos 5? Não tem como. Então, nesse caso, o raio, a nossa única resposta aqui para o raio é que ele seja o 5 positivo, tá? Então, não tem como eu colocar o 5 negativo nesse jeito, porque não tem medida negativa. A gente não consegue chegar num valor negativo. Tá, extraímos então todos esses valores do centro, que são as coordenadas menos 1 e menos 4. Temos o nosso valor então do raio. O que eu vou fazer aqui agora então é calcular a distância entre esses dois pontos. Essa fórmula aqui é que também estava lá no PET de vocês na semana 1. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso, olha, ao invés de calcular a distância de A até B, os pontos que eu tenho são o ponto P e o centro C. Então, é isso que eu vou calcular aqui agora. Olha. Vou calcular a distância então, entre esses pontos, sendo o valor do XB, nesse caso, eu coloquei B valendo como o centro. Então, eu vou pegar as coordenadas do centro, que são menos 1, menos a minha coordenada do ponto P, que é o x, que é o menos 2 também. Isso, fecho parênteses ainda ao quadrado.
mais o valor do... Agora eu só estou substituindo os valores aqui na minha fórmula, tá, gente? Então aqui eu sei que pode ficar meio confuso, mas vamos voltar lá, dar uma refrescada nessa parte de distância entre dois pontos. E ao invés de falar de A e B, eu estou falando agora de P e C. Então para vocês às vezes fica mais fácil, onde tem B e A, substitui ali os valores por P e C. Então coloca lá como xc menos xp ao quadrado mais yc menos yp, tudo ao quadrado. Então realmente são cálculos um pouquinho mais complicados, mas a gente só ter atenção que a gente consegue resolver de forma mais tranquila isso tudo. Então, de novo, nós temos aqui, olha, no caso, os yc, que é o menos 4, menos o yp, que é menos 3. Isso ao quadrado também. Então, vamos calcular essa distância entre esses pontos aí, olha. Vamos até trocar a cor para começar a resolver isso daqui. Então, a distância do meu ponto P até meu ponto C, que é o centro da minha circunferência, vai ser igual a... Primeiro, vamos resolver essa multiplicação de sinal que tem aqui. Olha, esse menos com menos vai dar mais. Aqui é menos 1. Ao quadrado, mais menos 4, menos 3, mais 3 ao quadrado. Então, o que nós temos aqui nesse caso, mais uma vez, é a distância do ponto P até o ponto C, que é o centro da minha circunferência, igual a... Então, aqui eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer essas questões envolvendo as operações aqui de menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é quanto? Menos 1 mais 2 dá mais 1. Né? Isso ao quadrado. Mais menos 4 mais 3 dá menos 1 também ao quadrado. Primeiro, vamos resolver as potências. Então, a gente vai ter, olha, a distância do ponto P até o ponto C, isso é igual a quanto? A raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Mais menos 1 ao quadrado dá 1 positivo também. Então, fica aqui, raiz quadrada de 1 mais 1. Então, a distância do ponto P até o ponto C é igual a raiz quadrada de 2. Olha, lá no PET de vocês, o PET ele só colocou como distância igual a 2. Mas não, a distância é raiz de 2, tá, gente? Tem diferença? Tem. 2 e raiz de 2 são valores diferentes. 2 é 2. Raiz de 2, se a gente for resolver, dá algo aproximado de 1,41. Então, são coisas diferentes. Mas esse cálculo aqui da distância, independente nesse caso se vai ser 2 ou raiz quadrada de 2, a gente vai conseguir chegar no mesmo tipo de raciocínio. Por quê? Agora eu vou ter que comparar a distância com o raio. A distância nós temos aqui que foi raiz de 2. O raio foi 5. Então, a distância ela é maior, ela é menor ou ela é igual ao raio? A distância foi raiz de 2, o raio foi 5. Então, a distância, igual eu falei que o raiz de 2 ele é algo aproximado de 1,41. Então, a distância, nesse caso, ela vai ser menor do que o raio. E o que isso significa mesmo? Vamos voltar aqui rapidinho. Olha, quando a distância é menor do que o raio, olha aqui o que nós temos. Eu estou circulando de roxo. Significa, então, que esse ponto P, o exercício ele quer saber qual a posição relativa do ponto P em relação à circunferência. Então, o que a gente pode responder aqui é o seguinte: o ponto P é interior à circunferência. Aí a gente coloca aqui, olha, o ponto P é interior à circunferência. Então, essa daqui é a resposta realmente que a gente está querendo. Porque se eu quero determinar a posição relativa, eu tenho que escrever qual que seria a posição relativa. A posição relativa é o quê? É que o ponto P ele vai ser interior à nossa circunferência. Então, essa daqui vai ser a resposta desse exemplo que estava lá no PET, mas que estava resolvido de forma errada. Tá?
Então, só confira lá de novo que lá no PET de vocês tá como resposta 2, quando na verdade o nosso resultado é raiz quadrada de 2, tá? Mas acabou que no final lá a nossa posição relativa continuou sendo a mesma. Mas só toma esse cuidado aí, porque para realmente, né, se tá errado, vamos colocar certa, a forma correta mesmo, para a gente poder entender melhor o nosso exercício. Ok? Mais uma vez aqui, uma outra sequência que está lá no PET de vocês, falando sobre a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. O que nós vimos aqui era entre um ponto e uma circunferência, e agora nós vamos esse, de uma reta e uma circunferência. Mais uma vez, o que a gente vai analisar, olha, vai ser a distância do ponto, né, até o centro do ponto dessa reta até o centro da nossa circunferência, e verificar se essa distância ela vai ser maior, menor ou igual ao nosso raio. E quais são as possíveis posições que a gente tem quando a gente pode ter a reta secante, né? Então a reta S é secante à circunferência porque ela tem dois pontos em comum. A gente pode ter que a reta é tangente à nossa circunferência porque ela tem um ponto em comum. Ou ela pode ser externa à circunferência, porque ela não vai ter nenhum ponto em comum. Então, quando o nosso raio, quando a nossa distância ela é menor do que o raio, nós teremos dois pontos, tá? Seria esse caso aqui, esse primeiro exemplo que eu estou sublinhando aqui de vermelho, onde nós temos dois pontos ali, e esses dois pontos, né, pertencem à circunferência. Quando nós temos o raio igual à distância, nós temos então um ponto em comum, tanto da reta quanto na circunferência. Então, a nossa reta ela é tangente à circunferência. E quando a gente não tem nenhum ponto em comum, significa que a nossa distância ela é maior do que o raio, e significa então que a nossa reta ela vai ser externa à nossa circunferência, que não tem pontos nenhum em comum. Então, aqui a gente tem mais um exemplo para poder verificar tudo isso aí. Olha, dada a circunferência, então nós temos a circunferência aqui e a gente tem que realmente determinar o seguinte: qual que seria a posição perante a circunferência e a distância entre elas. Então o que a gente vai fazer de novo? Ó, eu vou pegar aqui para poder comparar. Deixa eu só arrastar isso aqui para o lado. Eu vou comparar então. Comparar quem? Deixa eu pegar essa parte aqui de novo da nossa equação que a circunferência está dando, que o exercício está dando para a gente, para poder realmente comparar os nossos valores. Onde nós temos aqui a reta R. Essa aqui é a reta R. E eu já coloquei ali de lado que nós vamos utilizar a distância de um ponto da nossa reta até o ponto que a gente está supondo aqui na nossa circunferência. E qual que seria esse nosso ponto que a gente vai supor na nossa circunferência? A gente, na verdade, não vai supor, né? A gente vai colocar que o ponto é o único ponto que a gente vai ter realmente certeza, que é o exercício que a gente vai conseguir extrair, que no caso é o centro. E como que a gente determina o centro da circunferência? É só olhar em relação aos valores aqui de A e B, aqui que o exercício está dando para a gente. No caso, então, o nosso centro da circunferência vai ser os valores de A vai ser igual a 2 e de B vai ser igual a 1. E por que eu não coloquei negativo dessa vez? Olha, porque tá vendo que aqui está negativo e depois continuou negativo? Para o exercício aqui, olha, para a gente chegar nesse negativo dessa fórmula aqui, significa que os nossos valores eles têm que ser positivos. Então, positivo com negativo dá o quê? Dá negativo. Positivo com negativo dá o quê? Dá negativo. Mais uma vez, regrinha de sinal aí. E outra, nós temos aqui que a nossa reta R, o nosso raio R, ele vale 25 de novo, mas é R ao quadrado. Se nosso R ao quadrado vale 25, nós já vimos também que aqui ó, no caso anterior, o nosso raio ele vai ser na verdade 5, porque 5 ao quadrado dá 25. E ele não pode ser um valor negativo, porque não tem como a gente colocar essa medida negativa, tá? Então, se a gente já tem esses valores aqui, vamos pegar e vamos extrair os nossos coeficientes aqui, olha, sendo A, B e C, os nossos coeficientes dessa reta aqui que a gente está fazendo esse estudo, onde o A vale 8,
o B vale 6 e o C vale menos 72. A partir disso, então, com esses valores, nós vamos realmente calcular o quê? Vamos calcular a distância, então, entre esse ponto, que no caso é o centro da circunferência, em relação à nossa reta, que tem essas coordenadas, para depois a gente comparar essa distância com o nosso raio. Então é um exercício também um pouquinho mais trabalhoso, mas não é tão difícil assim. Vamos lá, então, olha, por partes. A distância desse nosso ponto P, que na verdade é o nosso centro, até a nossa reta R, ela vai ser igual a quem? Ao valor A, que é 8 da nossa reta, que multiplica o primeiro ponto da nossa circunferência, que no caso é o 2 do x, mais o valor B, que vale 6, que multiplica o nosso segundo valor, nosso segundo ponto, no caso da nossa circunferência, mais o valor C, que é menos 72. Isso tudo aqui em módulo, tá, gente? Dividido pela raiz quadrada dos valores A, que vale 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado também. Então, vamos fazer um cálculo mais direto aqui, olha. A distância, então, do centro da nossa circunferência até nossa reta R, ela vai ser igual a 8 vezes 2, 16. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 2, mais, fazendo ali já a soma direta, nós vamos chegar no resultado ali de 22. Mais com menos dá menos 72. Isso dividido por 8 ao quadrado dá 64. 6 ao quadrado dá 36. 64 mais 36 dá 100. Então, nós chegamos aqui nesse resultado aqui por enquanto. Vamos passar, então, essa parte da distância para o outro lado aqui. Agora, a nossa, realmente, o meu espaço aqui eu deixei bem curtinho. Vamos ver se consegue, se dá para resolver aqui. Não, vai dar sim. Dá para resolver essa parte. Olha. Então, a nossa distância do centro da circunferência até a reta R, ela vai ser igual a 22 menos 72, vai dar 22 menos 72 dá 50. Resolvendo o módulo, né? O módulo a gente escreve o número sem sinal, então é só 50 mesmo. Raiz quadrada de 100 é 10. E agora que nós temos que a nossa distância, então, do nosso centro até o raio, até a reta R, ela vai ser a 50 dividido por 10 dá 5. Ou seja, então, a nossa distância é 5. O nosso raio foi 5. Então, repara que o raio e a distância elas são iguais. Se eles são iguais, significa o quê? Que a reta que a gente está procurando, né? A reta R, nesse caso, ela vai ser tangente à nossa circunferência. Aí aqui, né, eu vou escrever só a palavra tangente, porque meu espaço aqui foi bem curtinho. E, então, para a gente poder realmente encerrar a nossa aula aqui, né, já que a gente está encerrando aqui a nossa aula com a palavra tangente, fica sendo tangente a nossa palavra-chave para você conseguir garantir a sua presença na aula de hoje. Me manda lá pelo WhatsApp, então, a palavra tangente. A nossa palavra-chave de hoje é ela. Nós estamos chegando aí já aos 24 minutos de aula, então vocês vão ter, eu vou colocar assim, até 10h40 para poder me enviar essa palavra-chave para poder garantir a presença. Ok, pessoal? No mais, é isso. Bons estudos, então. Para quem não me enviou as atividades do PET 3, semana 4, me enviem. O prazo está terminando hoje, na sexta-feira. E é isso. No mais, sexta-feira que vem a gente se encontra de novo, no mesmo horário, aqui às 10 horas. E bons estudos, gente. Tchau!